Boa noite, pessoal. Estão me escutando? Boa noite, estamos ouvindo, professor. Então, tá bom. Boa noite. Vamos lá. Oi? Boa noite. Então tá, vamos lá. Vocês estão, eu compartilhei aí um arquivo. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Então, tá bom. Então vamos lá, gente. Boa noite para vocês. Essa é a nossa última aula. Hoje a aula é curtinha, tá? É o final dos slides. São poucos slides que a gente tem para falar aí. Dá para a gente dar uma finalizada relativamente rápida. O que eu tenho para falar para vocês é dar uma geral aí sobre os trabalhos. Eu coloquei no portal, eu passei mensagem, deixei uma mensagem no WhatsApp mesmo, coloquei uma figura, mas vamos lá. Então, lembrando, vocês têm para compor a nota de vocês aí para P2. Eu passei um primeiro trabalho, que é aquele trabalho de medicamentos administrados por sonda. Então, hoje é o dia final para recebimento daquele trabalho de medicamento administrado por sonda. Quem não fez ou não está com o medicamento ou está com alguma dificuldade, por favor, me passe e-mail. Me passe e-mail que a gente discute, tá? O que é para fazer? Eu vi um ou outro trabalho, não vou dizer de quem é, eu não corrigi ainda. Eu não quero a bula do medicamento, tá? O que eu quero é saber se esse medicamento ele pode ou não ser administrado por sonda. Então, eu tenho um paciente que está com uma sonda, ele precisa fazer uso deste medicamento. Ele pode ou não pode ser administrado por sonda este medicamento? É isso que eu quero saber, ok? Então, assim, quem não conseguiu me entregar o trabalho, está com dificuldade ou não entendeu algum problema, me mande e-mail ou passa um WhatsApp, mas no particular, não põe no grupo, porque senão fica ruim da gente estar conversando, todo mundo acompanhando a conversa, eu acho desagradável, tá? Mas a data final para recebimento do trabalho é hoje. Eu já recebi muitos trabalhos, hoje também eu recebi bastante no dia de hoje. Todo e qualquer trabalho que eu recebi, eu dei uma resposta, um ok, trabalho recebido, só recebido, alguma coisa do gênero. Então, se vocês mandaram para mim o trabalho e não receberam nenhum retorno meu, significa que eu não recebi o trabalho, tá? Até o presente momento, acabei, nesse tempinho que a gente demorou para começar a aula, eu fui olhar se eu tinha mais algum trabalho pendente ou algum e-mail pendente de recebimento de trabalho. Eu não tenho nenhum e-mail pendente. Então, todos os e-mails eu recebi, ou melhor, eu respondi. Então, eu não tenho nenhum e-mail pendente. Se alguém mandou e-mail para mim com trabalho e não recebeu uma resposta minha, é porque o e-mail não chegou para mim. Ok? Dei uma olhada, não está no meu spam também, já olhei tudo isso. Deem uma olhada se não colocou algum endereço errado, alguma coisa, ou me chama no WhatsApp e a gente verifica. Então, esse foi o primeiro trabalho. O segundo trabalho que eu passei para vocês, eu dei vários temas, dei 10 temas, que é para vocês escolherem um de acordo com o número da matrícula, para vocês fazerem uma pesquisa sobre aquele assunto relacionado à absorção. Então, como que é a absorção no paciente idoso, como que é a absorção na criança, como que é a absorção no paciente que fez cirurgia bariátrica, como é que se comporta a absorção de acordo com o pH. Então, eu dei vários temas, né? Você vai pegar o tema de acordo com o número da sua matrícula. Nós vamos fazer em 2 o trabalho. Escolhe uma das 2 matrículas, veja o tema, faça uma pesquisa. Gente, é assim, também dei uma olhada nos trabalhos. Única coisa que eu estou sentindo falta em alguns trabalhos, as pessoas não estão colocando a referência bibliográfica de onde vocês tiraram aquela informação. Não serei tão grosso, tão rígido, na verdade. Grosso não é a palavra correta. Tão rígido na conferência do trabalho. Com relação à bibliografia, estou dizendo. Mas é importante que vocês coloquem de onde vocês tiraram esta informação, tá?
E o último trabalho que eu passei para vocês também tem 9 artigos lá no portal. Vocês vão escolher um dos artigos de acordo com a matrícula de cada um de vocês. Então, olhar o número final da matrícula ou do grupo que compõe, que vai fazer o trabalho, escolhe um artigo e vocês vão fazer uma resenha, vão me fazer um resumo daquele trabalho e me entregar. Única coisa que eu peço é cuidado, porque eu trabalho qualquer artigo científico, a primeira coisa que tem no artigo é resumo. Não é aquele resumo, não é traduzir aquele textinho, aquele pedacinho e me entregar. Não, eu quero um resumo do trabalho inteiro e me mandem isso por e-mail. Também, para finalizar as informações gerais, todos os trabalhos, por favor, não esqueçam de colocar nome, número, né, matrícula, ou RA, como vocês chamam, e colocarem se é da turma da manhã ou é da turma da noite, porque eu tenho recebido trabalho que está sem nome e número. Se é da turma da manhã ou da noite, eu até consigo, pela minha lista, pela lista de presença, eu consigo saber se é da turma da manhã ou da noite, embora tenha aluno que está pipocando um pouco aqui, um pouco ali. Mas coloquem para mim pelo menos nome e número de RA. Quando o aluno manda, sei lá, o e-mail, o e-mail é no nome do aluno, o e-mail do aluno é já o nome do aluno, ok, mas tem e-mail que não tem nada a ver com o nome do aluno, então eu não sei de quem é aquele trabalho. Além de que, às vezes o trabalho você fez em grupo, não colocou o nome de ninguém, e o e-mail seu, eu peguei, eu estou imaginando que você fez o trabalho sozinho, vou dar nota só para você e não dei nota para os demais. Então, eu peço, por favor, que se atentem a esse tipo de informação para que não prejudique nenhum aluno e não prejudique vocês para ficar sem nota se eu receber trabalho que não tenha nome e número de aluno. Ok? Então, esses foram os 3 trabalhos que eu dei aí para vocês fazerem. O que a gente vai ter, eu teria até mais trabalhos para dar, se a gente tivesse presencialmente, vocês vão fazer trabalho em sala de aula, mas enfim, não dá, e nós estamos vivendo um momento um pouco complicado aí também, então não dá para ficar dando muito trabalho para vocês aí, embora eu já tenha dado bastante e eu sei disso. Eu vou dar só mais um trabalho, na verdade não é bem um trabalho, enfim, seria uma prova de vocês, mas é que é um trabalho, ok? Então, o que eu vou fazer? Na semana da prova de vocês, eu não sei que data está marcada a prova de vocês, eu preciso ir lá no calendário e olhar, mas na semana que seria a prova de vocês, eu vou mandar um questionário para vocês me responderem, similar àquele questionário que eu já mandei para vocês lá para a nota da P1. É um questionário de múltipla escolha, pode ser que tenha algum teste ou não. Este é para ser feito individual, ok? Porque é uma nota, como se fosse uma nota de prova. É uma prova, mas eu vou chamar de trabalho, porque vocês vão estar fazendo em casa. É óbvio que vocês vão consultar colega, pode usar livro, né? Usar o que vocês quiserem, pode fazer com colega, ok, não tem problema, mas me entreguem individual, ok? De novo, não esqueçam de colocar nome, número, qual disciplina e se é da manhã ou da noite. Então, isso eu vou passar na semana que vocês vão fazer, seria a prova, vamos supor, a prova de vocês é na sexta, então na segunda, na terça eu ponho alguma coisa do gênero, e vocês me entregam isso até sexta-feira, que é para eu fechar a nota DP2 de vocês. Os alunos que ficarem me devendo o trabalho, que passou a data do trabalho, não conseguiu fazer por algum motivo, seja ele qual for, de novo, mandem uma mensagem para mim, mandem e-mail, ou então coloquem no WhatsApp, me chamem no WhatsApp, eu só peço para que me chamem no particular, para a gente não ficar discutindo caso a caso na frente de todo mundo, tá? Também não tenho nenhuma pendência para resposta de WhatsApp. Até antes de começar esta aula, eu respondi todos os WhatsApps e todos os e-mails que eu recebi, tá? Na verdade, eu recebi mais 2 e-mails agora, depois que começaram, que eu estou olhando no outro computador, eu estou com o meu laptop aqui, eu estou no hospital ainda, então eu estou fazendo aula com vocês no meu laptop e só olhei no computador meu aqui do hospital, eu tenho mais 2 trabalhos que eu recebi,
mas acho que nenhum é de vocês. Não, um é de farmácia hospitalar e outro é de atenção farmacêutica. Então, eu não tenho nenhuma pendência com vocês. Todo e qualquer trabalho eu respondo o que eu recebi, nem que seja a palavra apenas recebido, ok? Então, não tem problema. Se vocês mandaram um e-mail para mim e com o trabalho e vocês não receberam nenhum retorno meu, significa que o e-mail não chegou para mim, tá? Então, prestem atenção nisso. E não estranhem se vocês começarem a receber e-mail meu, porque os alunos que não me entregaram o trabalho, eu estou comunicando por e-mail, desde que o e-mail seja o mesmo que está cadastrado na secretaria. Tem alguns e-mails que voltam, porque provavelmente ou a caixa de vocês está cheia, ou porque algum motivo aí o e-mail está errado na secretaria, mas se eu tiver algum problema específico com o aluno, eu tenho tenho mandado e-mail de acordo com o e-mail cadastrado na secretaria. Alguém tem alguma dúvida sobre estes assuntos de trabalho que a gente discutiu? Alguém tem alguma pergunta? Alguém está revoltado, quer me matar, já quer me xingar, quer fazer voodoo? O que vocês querem aí? Sempre, Walter. Brincadeira. Sempre, né? Esse deve ser a Ana Laura, né? Que já está de saco cheio. Ok, então tá lá, gente. Se tiverem dúvida, de novo, estou totalmente à disposição. Só peço um pouquinho de paciência realmente, porque como eu estou no hospital, pode ser que eu demore um pouquinho para responder, se eu demorar, mas enfim. Hoje, por exemplo, eu recebi bastante mensagem de aluno, alguns eu consegui responder na hora, mas muitos eu não consegui responder, porque eu tive bastante reunião aqui no hospital. Embora estejamos na pandemia, eu estou com bastante reunião online, videoconferência, por conta de toda essa pandemia e algumas decisões que a gente tem que fazer, então eu estou com a agenda bastante cheia de reunião aqui. Mas não deixei de responder nenhum e-mail, tá? Então vamos voltar para a aula de hoje aí. Então a gente começou falando de absorção, tá? A gente vai falar só de absorção. Então, alguns fatores, vou continuar falando de alguns fatores que interferem. Então, a gente falou na aula passada, a gente chegou a falar na semana passada sobre fluxo sanguíneo. Então, eu falei, quanto maior for o fluxo sanguíneo próximo do local de ingestão ou administração desse fármaco, mais fácil vai ser a absorção dele, ok? Então, aqui a gente está falando de fluxo de sanguíneo no sítio de absorção por via intramuscular. A gente chegou a ver na aula passada, deixa eu voltar aqui. Aqui a gente viu neste gráfico que eu estou mostrando para vocês, a gente viu que primeiro é a endovenosa, mas lembrem que a endovenosa eu não falo de absorção, porque a via endovenosa, o fármaco está direto na corrente sanguínea, então eu não falo de absorção, porque ele não tem que atravessar nenhuma barreira. Aí depois vem a via intravenosa, depois da intravenosa vem a intramuscular, depois a subcutânea e por último oral. Por que a diferença entre intramuscular e subcutânea? Por conta da vascularização que a gente tem nesses tecidos, nesses locais. Então esta é a diferença básica que a gente tem aí, tá? Então, aí, ó, o músculo deltoide é muito mais irrigado do que o músculo glúteo. Se eu falar de injeção intramuscular, portanto, no músculo glúteo, a absorção do fármaco ocorrerá mais lentamente do que no músculo deltoide. Gente, não está sendo comentado, ninguém está dizendo que não vai ter uma absorção. A absorção é mais lenta. Mas isso também mais lenta, gente, não pensa que vai demorar muito, não, ok? É que como o deltoide ele é mais irrigado, se a gente também fizer uma fricção assim, alguma coisa do gênero, eu vou ter uma irrigação maior, uma vasodilatação aí, então ele vai acabar sendo absorvido mais rapidamente. Mas, via de regra, a gente também pede para que as injeções intramusculares sejam aplicadas nas nádegas, né, na região glútea, e não na região intramuscular. Mas se eu tiver que escolher entre o deltoide e glúteo para uma absorção mais rápida, é no deltoide que ela é mais rápida. Interação com alimento. A gente comentou na aula passada a interação com alimentos, então, de novo,
tem alimento que interfere na absorção de fármacos, tem alimento que não interfere. Então, vai depender de qual alimento eu vou estar utilizando ou de qual medicamento que eu vou estar utilizando. Então, a gente falou, se o paciente se alimentou, como é que está o pH desse paciente, o pH do estômago? O pH do estômago está mais ácido, está menor, está no número mais baixo, numa concentração mais baixa, logicamente, quanto mais baixo o valor do pH, mais ácido é isso. Tá? Então, ele vai estar bastante ácido, então, que tipo de fármaco vai ser melhor absorvido? Os fármacos de caráter ácido. Então, fármaco de caráter ácido é melhor absorvido no meio ácido, a gente discutiu isso. Fármaco de caráter básico é melhor, mais rapidamente absorvido no meio básico. Quando eu falo de trato gastrointestinal, o melhor local para absorção de fármacos é no intestino, por conta da área da absorção. Lembra daquele espiral do caderno que eu mostrei para vocês, que acaba tendo uma área muito grande, e porque o pH dele é levemente básico, então ele é pouquíssima coisa diferente de um pH neutro, então ele é melhor absorvido. Então a gente falou de alguns efeitos, motilidade gastrointestinal, se o paciente está com uma diarreia, se o paciente está obstipado, essas alterações a gente comentou na aula passada, tá? Então, olha lá. A absorção é mais rápida quando o fármaco é administrado em jejum ou com quantidade suficiente de líquido, mais ou menos 250 ml. De novo, depende da característica deste fármaco. Fármacos muito lipossolúveis, quando ingeridos com refeições gordurosas, têm absorção aumentada. Então, a gente falou de lipossolubilidade e hidrossolubilidade. Lembrem, por exemplo, da membrana. O que a gente tem na nossa membrana, na nossa pele? Né? O que a gente tem? É uma bicamada lipídica. Então, bicamada lipídica. Ela é lipoproteica, tem proteína e tem gordura, mas bicamada lipídica. Então, eu tenho muito mais gordura do que água. Então, a gordura ela vai fazer que tipo de substância ser absorvida mais rápido? A substância que também tiver gordura, porque a água e óleo não se misturam. Então, as substâncias lipossolúveis, se você ingerir com uma feijoada, com um alimento muito gorduroso, com uma fritura, ela vai ter uma absorção aumentada. Tá? A gente vai falar ainda hoje, a gente vai finalizar a aula falando desse grau de absorção. Espera só um pouquinho, que eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. A absorção por inalação, a gente falou também na aula passada da absorção por inalação. Então, a absorção por inalação ela vai depender basicamente do tamanho da partícula. Se essa partícula vai conseguir ou não atravessar de novo o quê? Atravessar a barreira. Se eu tiver uma partícula muito grande que eu vou fazer via nasal, o que acontece? A partícula muito grande ela vai ficar parada, bloqueada nessa região. Se a partícula é muito pequena, ela pode chegar até os alvéolos pulmonares. Então, eu vou depender do tamanho dessa partícula. Olha, uma partícula de 100 micra, ela vai ficar parada nessa região superior, do trato respiratório superior. Ou 10 micra, ou 1 micra, ela vai conseguir chegar até os alvéolos pulmonares. Então, a gente tem essa diferença de acordo com o tamanho dessa partícula. Então, tem lá, olha, 1 micra, ela chega nos alvéolos pulmonares de 2 a 5 micrômetros no tráqueo, região tráqueo-bronquiolar. E 5 micrômetros, ela fica parada nessa região nasofaríngea. Então, também tenho que entender. Embora seja uma região bastante vascularizada, eu vou ter essa diferença. Enfim, aqui seriam alguns dos fatores que a gente poderia estar utilizando. Algumas dessas coisas eu pedi nos trabalhos para vocês fazerem, por exemplo. Então, fator, concentração, a dosagem. De acordo com a concentração, for um fármaco muito concentrado, menos concentrado, peso molecular. Peso molecular, um fármaco de menor peso molecular, eu tenho uma maior absorção. Um fármaco de grande peso molecular, o fármaco é bastante grande, ele absorve menos. Ionização, a gente comentou, a forma ionizada e não ionizada. Quando a gente falou de iônico, molecular,
se ela é mais lipossolúvel, hidrossolúvel. Então, a gente comentou tudo isso daí. Vamos para condições patológicas. Uma inflamação, ulceração, queimadura. Uma inflamação fica vermelho. Fica vermelho por quê? Por conta dessa vasodilatação. Vasodilatação, o vaso está exposto. Tem muito mais vaso ali. O que acontece? Absorve muito mais. Uma úlcera. A úlcera é o que eu posso dizer de uma úlcera? Seria como se você tivesse um ferimento na pele, aquele ferimento exposto, uma ulceração. Então, tá lá, o vaso está exposto, certo? Uma queimadura, está tudo exposto. Então, eu tenho uma maior absorção nisso tudo, ok? Então, isso tudo eu pedi no trabalho e a gente chegou a discutir alguma dessas coisas. A última coisa para a gente conseguir finalizar a aula aí é falar de biodisponibilidade. Então, quem estiver lendo os trabalhos lá, se encontrar a letra F, ela significa biodisponibilidade. O que é biodisponibilidade? É saber quanto do fármaco foi absorvido, quanto dele chegou na corrente sanguínea. Então, olha lá, o que eu quero falar para vocês? Quando eu falo de fármaco endovenoso, o endovenoso, ele não é absorvido, ele não tem absorção, mas a biodisponibilidade dele é de 100%, ou 1, 100%. 100% é 100 dividido por 100, que é igual a 1. O que isso significa? Que tudo que foi administrado chegou na corrente sanguínea. Então, da via endovenosa, eu não falo de absorção, mas eu falo de biodisponibilidade. Vou repetir. Então, biodisponibilidade é quanto chega na corrente sanguínea deste fármaco. Quanto vai chegar do fármaco na corrente sanguínea, ok? Então, eu administro o medicamento, uma porcentagem dele chega até a corrente sanguínea. Essa porcentagem é o que a gente chama de biodisponibilidade. Então, quando eu falar de biodisponibilidade, vamos pegar aqui o outro slide aqui. Então, a via endovenosa, ela não tem absorção, mas a biodisponibilidade dela é 100%. As outras vias serão menores ou igual a 100%. Dificilmente um medicamento via oral, ele tem uma biodisponibilidade de 100%. Tudo é menor. Existem perdas de absorção do medicamento. Então, eu tenho um medicamento que tem uma absorção de 70%. O que significa isso? Da dose inteira que você administrou, o máximo que vai ser absorvido é 70% daquela dose, desde que você tome de maneira correta. Olha a palavra que eu utilizei, o máximo que vai ser absorvido. Supondo que você tomou qualquer medicamento que tem 100 miligramas. Então, o medicamento que você tomou tem 100 miligramas. O grau de absorção deste medicamento é de 50%. A biodisponibilidade dele é de 50%. Então, significa que de 100 miligramas, você vai ter, no máximo, na sua corrente sanguínea, 50 miligramas. Tá? Então, a primeira pergunta que poderia fazer é o seguinte: tá bom, se esse medicamento é administrado por via oral, e ele é uma biodisponibilidade de 50%, então, em vez de eu fazer 100 miligramas, eu não poderia fazer esse medicamento com 50 miligramas? A resposta é não. Você não pode. Por que você não pode fazer com 50 miligramas? Porque esta informação de biodisponibilidade é inerente àquele medicamento. Se você der 50 miligramas para aquele paciente do medicamento, ele vai absorver no máximo 50%, ou seja, vai chegar lá nos 25 miligramas. Então, a gente tem que levar em consideração esse fator, é um dos fatores que a gente leva em consideração para fazer dosagem de medicamento. Vou exemplificar uma outra coisa. Espera um pouquinho só, deixa eu só ver uma coisa aqui. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro, com certeza. Quem está falando, só para eu identificar. É a Fernanda. Pode falar, Fernanda.
Professor, então, como que eu posso dizer? O médico poderia, então, prescrever uma medicação pela biodisponibilidade, não pela quantidade na cápsula ou no comprimido? Que Sim, nem como o pode senhor falar. falou, né? De um comprimido de 100 miligramas e a biodisponibilidade ser de 50, ele poderia, então, que nem um remédio que eu precisaria de 100 miligramas para biodisponibilidade, então ele teria que estar prescrevendo 200. Isso, então, deixa eu tentar, vamos ver se eu consigo entender a pergunta, se eu consigo te responder. Gente, eu não vi que estava acabando o tempo aí, eu acabei continuando falando aí, mas aí eu vou voltar aí com vocês. Só vou esperar mais 1 minutinho, 2 aí, para ver se entra mais alguém, da hora que caiu a conexão, e aí eu já inicio. Só peço para que esperem só um pouquinho, por favor. Bom, acho que eu já aceitei todo mundo. Estão me ouvindo aí? Podemos continuar? Sim, professor. Sim. Vamos lá. Então, estava falando da via de administração aí da biodisponibilidade, tentando responder a pergunta da Fernanda, que a Fernanda fez. Então, na verdade, quando vocês vão aprender isso comigo um pouco lá no ano que vem, quando a gente vai fazer avaliação de novos fármacos, ou quando a indústria está desenvolvendo ou pesquisando um novo medicamento, a gente tem algumas fases que a gente utiliza aí de pesquisa, tá? Então, a gente tem ensaio clínico de fase 1, fase 2, fase 3, isso a gente vai discutir no ano que vem. Mas, quando ele chega no medicamento final, para saber qual é a dose que ele vai dar para o paciente, ele fez toda a conta de cinética inversa. Quanto esse paciente excretou, quanto ele metabolizou, quanto ele distribuiu, e qual seria a dose ideal para ele, que ele teria que tomar considerando essa biodisponibilidade. Ou seja, vamos pegar o exemplo que a Fernanda fez para mim. Se o paciente precisa, para ele ter uma ação, precisa de 100 miligramas no organismo, se esse medicamento tem uma biodisponibilidade de 50%, significa que esse paciente vai ter que tomar o quê? Esse paciente vai ter que tomar
exatamente a dose dobrada. Gente, tem alguém com o microfone ligado, por favor, desligue. Gente, por favor, tem alguém com o microfone ligado, desligue. Vamos lá. Eu não estou vendo a Fernanda na sala. Você está na sala, Fernanda? Tô sim, professor. Ah, tá. Agora eu te achei, desculpa. Deu para entender? Você entendeu o que eu falei? Não. Sim, porque que nem hoje, professor, hoje eu fiz uma risperidona para o menino, o médico tinha pedido de risperidona de 1 ml, de 1 mg por ml. E quando eu fui pesar a risperidona, eu pesei 0,06 de risperidona. Então, resumindo, a cada 1 ml eu vou ter esse 1 miligrama de risperidona? Não. Você está falando da manipulação, né? Porque assim, Então, ele pediu 1 miligrama por ml, mas você estava fazendo o frasco com quantos ml? 60. Então, você deveria pesar 60 miligramas. É que 60 miligramas é 0,06 gramas. Não sei se você acompanhou o que eu estou falando. Isso mesmo, 0,06. Gramas. Então, aí, 0,06 gramas. Então, toda vez então que ele tomar 1 ml, vai ter 1 miligrama. 1 E aí ele vai miligrama, absorver esse 1 miligrama mesmo ou não? Não, aí eu tenho que saber qual é a biodisponibilidade dessa risperidona. Teria que pegar uma bula para eu saber quanto dela é absorvida. Então, dificilmente ela vai ser 1 miligrama absorvida, que é o que eu falei agora há pouco. Dificilmente vai ser o 100%. Pode ser próximo de 100, mas dificilmente vai ser o 100%. Então, ela vai absorver de acordo com a biodisponibilidade desse fármaco. Eu só quero fazer um único comentário que é super importante em cima disso que eu estou discutindo com a Fernanda. Não sei se todo mundo conseguiu acompanhar aí, mas eu tenho um comentário bastante importante. Eu tenho, Fernanda, disponível no mercado, quando eu digo mercado é na drogaria, no comércio, eu tenho disponível risperidona solução oral. Então, todo o trabalho que foi feito de biodisponibilidade, de quanto é absorvido, qual é a dose para dar, foi feita com esse medicamento comercializado. Quando você manipula um medicamento, você não está usando necessariamente o mesmo insumo, não é o princípio ativo. O princípio ativo é o mesmo, mas o mesmo excipiente que aquele fabricante utilizou para comercializar o medicamento. Você não utilizar o mesmo excipiente, você pode mudar a absorção deste medicamento. Por isso que existe uma legislação bastante pesada, bastante severa, para falar sobre manipulação de medicamentos. Cada vez está sendo mais forte, mais pesado a legislação em cima de farmácia de manipulação. Por quê? Assim, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte, eu não sou contra a farmácia de manipulação, mas a farmácia de manipulação, ela deveria manipular os medicamentos que a gente não tem disponíveis no mercado, que não tem disponível para compra na farmácia. Aqueles que têm disponíveis para compra, ela não deveria manipular. O problema que a gente tem é que o medicamento que a gente tem na farmácia, ele é muito caro, então utiliza-se a farmácia de manipulação para baratear esse custo. Mas eu quero que vocês entendam exatamente isso, falando de absorção. A absorção foi feita com aquele medicamento pronto, feito na indústria. Eu não sei quais foram os recipientes que ele utilizaram, qual é o fabricante, qual é a marca, que ela utilizou. Na farmácia de manipulação, ela está usando um outro recipiente, provavelmente diferente daquele que a indústria utilizou. Isso pode alterar a biodisponibilidade. Deu para entender, não? Entendi sim, professor. Gente, o restante aí, tudo bem? Deem um sinal de vida aí. Não sei se que a gente ficou aí quase 5 minutos, 10 falando disso. Espero que o pessoal tenha entendido aí. Isso é super importante. Não estou dizendo
que não deva utilizar manipulação. Não foi em nenhum momento eu falei isso. A gente só tem que tomar, por isso que eu falo, eu uso manipulação? Eu uso, mas eu tomo muito cuidado com a farmácia de manipulação que eu vou utilizar, porque eu conheço a farmácia, conheço os princípios ativos, eu sei que eles manipulam de forma adequada, então a gente discute muito isso. Tá? Então, essa absorção, essa biodisponibilidade, ela tem uma informação que consta na bula qual é a biodisponibilidade, desde que a gente não tenha nenhum fator que altere essa biodisponibilidade. O que eu quero dizer com isso? Todos aqueles fatores que eu pedi nos trabalhos para vocês. Então, se o medicamento é para tomar de estômago cheio, o paciente tomou de estômago vazio, ele vai ter uma absorção, é óbvio que vai, mas vai ser uma absorção reduzida. Então, você está alterando a absorção, está alterando o grau de biodisponibilidade desse fármaco. Então, o alimento vai estar atrapalhando. Se você é um fármaco que é para ser absorvido no estômago com um pH bastante ácido e você deu isso com o estômago vazio, ou seja, o pH do estômago ele está ácido, ele está, mas se tivesse pós-alimento estaria mais ácido ainda. Então, o que você vai ter? Vai ter uma alteração no grau de absorção. Repetindo, você não vai alterar. A biodisponibilidade, gente, é do fármaco. Isso você não vai alterar nunca. O que você vai alterar é a quantidade de absorção. Ela vai estar alterada por algum motivo lá. Você tomou errado, você tomou uma dose maior, você tomou uma dose menor. Tudo isso pode estar alterando. Então, a gente tem a informação na bula de quanto é a absorção, qual é o grau que eu tenho de absorção. Então, aí, fatores que regulam a biodisponibilidade, via de administração. A via de administração vai alterar, a gente já falou, um fármaco administrado por via endovenosa, a biodisponibilidade dele é 100%. Um fármaco intramuscular, ela pode chegar a ser 100%, pode chegar, tá? Um fármaco via oral... Oi, quem está falando? É o Ricardo. Pode falar, Ricardo. Por exemplo, se ela era de 50% para você, se você tomasse com o estômago cheio depois do almoço. Peraí, ficou mudo para mim, Ricardo. Repete, por favor, que ficou mudo para mim. Tá ouvindo agora, professor? Tô ouvindo, pode falar. Por exemplo, se era de 50% se você tomasse com o estômago cheio. Aí você foi e tomou com o estômago vazio. Então, a biodiversidade dela caiu, 25%. Reduziu. Ok. É essa a linha de raciocínio. Sim, é isso mesmo. Você vai ter uma biodisponibilidade menor. Quanto eu não sei te dizer. Você chutou aí 25? Ok, pode ser, alguma coisa desse gênero. Aproximadamente, mas é nesse gênero. Ok. O que a gente tem a informação vai ter uma biodisponibilidade menor. Ponto. É isso que eu sei que vai acontecer. Quanto vai ser essa porcentagem, eu não tenho exatamente. Aí eu tenho que fazer um outro tipo de trabalho em cima disso. Agora, se esse fármaco vai fazer efeito ou não, é uma outra história que não dá para eu comentar com vocês ainda. Tá? Isso a gente vai ver lá, tem que ser no segundo semestre. Isso não dá para a gente discutir ainda. Pode ser que essa quantidade que foi absorvida é a quantidade suficiente para o fármaco ter efeito. E pode ser que não. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Não, sim, professor. Seguiu sim. Tá bom? Ok? Então, via de administração a gente falou, absorção a gente falou, solubilidade eu falei, né? Falar de hidrossolubilidade ou lipossolubilidade. Efeito de primeira passagem, a gente comentou isso na aula passada, quando a gente falou de fármaco, por exemplo, administrado por via retal ou sublingual, o que a gente tem nesses fármacos, né? A gente tem um medicamento que esse sangue presente, por exemplo, via retal, nas veias hemorroidais superiores, leva o sangue para a veia porta, que chega no fígado, e o fígado quebra esse medicamento. É o que a gente chama de efeito de primeira passagem. Então, vai regular, vai alterar a biodisponibilidade. Tem um exemplo bem legal para falar de efeito de primeira passagem. Espera só um pouquinho que eu vou beber água, por favor.
Não sei quem conhece o medicamento propranolol, tá? O propranolol, ele é um antipertensivo, é um medicamento da classe dos beta-bloqueadores, tá? O propranolol, ele tem um alto efeito de primeira passagem, tá? Então, o que acontece? Eu tenho comprimidos de propranolol, que ele pode ser de 10, de 40 e 80 miligramas. Então, um comprimido de propranolol, ele pode ter até 80 miligramas cada comprimido. No Brasil, a gente não tem propranolol injetável, mas eu tenho propranolol injetável fora do país. O propranolol injetável, ele tem 1 miligrama, cada ampola tem 1 miligrama de propranolol e é administrado por via endovenosa. Então, repetindo, o comprimido tem 10, 40 ou 80 miligramas e a ampola tem apenas 1 miligrama por via endovenosa. Quem é mais forte, o comprimido ou o injetável? O injetável. Injetável. Então vamos lá. O comprimido tem até 80, o injetável tem apenas 1 miligrama. Se a gente olhar esta informação, fica parecendo que o comprimido tem como ele tem 80 vezes a concentração da ampola, que ele seria mais forte, mas o injetável, ele é endovenoso, eu falei. Ele vai direto na corrente sanguínea, então ele não tem o efeito de primeira passagem hepática. Ele também não é mais forte o injetável que o comprimido, porque este 1 miligrama do injetável seria a dose necessária para que chegue na corrente sanguínea e tenha o seu efeito. Lembra lá do que a gente acabou de falar com que a Fernanda... Espera só um pouquinho, Ana. Eu já deixo, só eu terminar esse raciocínio. Lembra um pouquinho do que a Fernanda comentou. Então, se tem que chegar na corrente sanguínea 100 miligramas, eu dou um comprimido de 200, porque a biodisponibilidade é 50? Sim. Então, se eu tenho que o paciente ter 1 miligrama na corrente sanguínea, ele está tomando 80, por quê? Porque esse 80 que ele tomou, ele vai ter esse efeito de primeira passagem, vai quebrar isso todo no sangue. Para ter a sua ação, eu vou precisar desses 80 miligramas. Não sei se eu consegui ser claro ou não, mas pode falar, Ana. Então, na verdade, é só por uma questão de ser mais rápido mesmo, por isso que a endovenosa... Isso, é isso mesmo. O efeito vai ser o mesmo. Isso, perfeito. Tomar os 80 e tomar 1 miligrama. 1 miligrama, isso, o efeito é o mesmo, perfeito. Se você pega a furosemida, que é o Lasix, o comprimido de Lasix, ele tem 40 miligramas. O injetável tem 20 miligramas. O injetável é mais fraco do que o comprimido? Não. O comprimido, eu tenho o problema da biodisponibilidade, eu tenho quanto dele vai ser absorvido. O injetável é endovenoso, está direto na corrente sanguínea, então eu vou receber os 20 miligramas. O efeito vai ser o mesmo. O que você comentou está perfeito. O que eu vou ter é um efeito mais rápido com o injetável, porque está direto na corrente sanguínea. O comprimido vai ter que primeiro... Lembrar lá do início da aula que a gente teve na semana passada. Vai ter que primeiro desintegrar, desagregar, estar em solução, para depois passar as barreiras e ser absorvido. Ficou claro? Sim. Ok. Mas eu tenho mais uma pergunta, mas eu não sei se Pode falar. Por que no Brasil a gente não usa esse medicamento injetável? Porque não é viável, ele é um medicamento relativamente caro para um uso que as pessoas encontram outras drogas que têm um efeito semelhante, como, por exemplo, metoprolol. Então, é uma droga que ela tem, por conta desses efeitos, por conta dela dar uns efeitos colaterais bastante interessantes, é uma droga que acabou em desuso aqui, a gente acabou optando por não utilizar, porque a gente tem alternativas para isso. Ok? O último fator que eu tenho aí para falar, então, por exemplo, é a instabilidade química. Então, eu falei para vocês, o AS, ácido acetil salicílico. Eu não tenho AS em xarope, o AS em gotas, que seria mais fácil para eu dar para uma criança. Por que eu não tenho tudo isso? Eu não tenho isso por conta da instabilidade química. O medicamento não é estável naquela forma farmacêutica, então eu não consigo fazer isso, ele não vai ser absorvido. Não adianta, porque eu não vou ter o medicamento lá. Neomicina, não existe neomicina xarope.
certo? Por que não existe? Porque ele não é estável naquela forma farmacêutica, ok? Existem algumas formas que o pessoal até manipula, faz numa concentração um pouco diferente, ok? Mas comercialmente a gente não trabalha. Aqui eu tenho um exemplo de efeito de primeira passagem hepática. Então, se vocês pegarem lá com alta passagem hepática, eu tenho esses exemplos aí, né? O propranolol tá nela, simvastatina tá nela, verapamil tá nela. Então, é isso que eu quero que vocês guardem. Quando eu falo de biodisponibilidade, é quanto do fármaco foi absorvido. Só tenho que lembrar que isso é inerente do princípio ativo e o que consta na bula, consta a informação se a droga estiver sendo tomada de forma correta. Se não tem interferência de alimentos, se o paciente não tem nenhum problema, se o paciente não está obstipado, tudo aquilo que a gente falou, se não tem interferência na absorção deste fármaco. E levar em consideração esse efeito de primeira passagem hepática. Então, eu tenho aí, ó, biodisponibilidade oral, por exemplo, de ácido valproico. Então, o ácido valproico ele tem uma biodisponibilidade oral de 100%, tá? Ou igual a 1. 100%, pensem em 100 dividido por 100, tá? 100%. Acetaminofeno, que é uma coisa que eu tirei de um trabalho em espanhol, tá? Por isso está escrito dessa forma, biodisponibilidade, acetaminofeno, tem acento, ok? Então, a acetaminofeno, a biodisponibilidade oral dela é de 88%. Então, 88%, 88 dividido por 100 dá 0,88. Então, se você pegar o comprimido de acetaminofeno de 500 miligramas, você não vai chegar na corrente sanguínea os 500 miligramas, vai chegar na corrente sanguínea apenas 88% disso, ou seja, 440 miligramas daqueles 500, e assim por diante. Gentamicina, a biodisponibilidade oral dela é 0. O que significa isso? Não adianta eu fazer um comprimido de gentamicina, um xarope de gentamicina, qualquer coisa via oral de gentamicina, que ele não será absorvido, e assim por diante. O exercício que eu iria dar, acho que não dá para enxergar muito bem aí, tá? Mas o que eu quero falar para vocês, né? Não vou nem falar deixa aqui, eu até posso, mas enfim. Dependendo da forma farmacêutica, eu posso ter também biodisponibilidade diferente. O que eu quero dizer? Quem do grupo aí trabalha em drogaria? Alguém se manifeste, por favor. Eu, professor, eu trabalho. Quem é eu? Irlano. Tá bom, Ilano. Vamos lá, Ilano. Vamos imaginar o seguinte, é que antibióticos, teoricamente, você não pode dispensar sem receita, mas vamos fazer um exercício mental aqui que é tranquilo para fazer. Vamos imaginar que o paciente chegou com uma receita de amoxil lá, amoxicilina, para ele tomar 500 miligramas de amoxil, uma cápsula a cada 8 horas. Só que acontece o seguinte, gente, uma cápsula a cada 8 horas de 500 miligramas. Esse paciente, ele informa para você que ele não consegue engolir aquela cápsula, ele tem dificuldade de deglutição. Aí você fala para ele que você tem o amoxicilina suspensão. Então, em vez de ser o cápsula, ele vai tomar o líquido, porque o líquido ele não vai ter problema para deglutir. O líquido de amoxicilina, você tem, por exemplo, o amoxicilina que ele tem 250 miligramas em 5 ml. Então, eu vou repetir para quem não conhece muito de medicamento, quem não entendeu. Eu tenho o mesmo medicamento, a amoxicilina, em várias formas farmacêuticas. O comprimido, a cápsula, eu tenho várias dosagens, o médico prescreveu cápsula de 500 miligramas, para ele tomar uma cápsula. E esse paciente informa que não dá para ele tomar cápsula, ele não consegue tomar cápsula, então ele estaria tomando a suspensão. A suspensão é 250 miligramas, tem dessa suspensão, em cada 5 ml dessa suspensão. Você substituiria para esse paciente, você daria para ele tomar como, Ilano? Então, professor, porque
como mudou de líquido para comprimido, o líquido, ele... Primeiro que, por lei, a gente não pode trocar, né? Um antibiótico. Não, ok. Vamos imaginar que você pegasse, você pudesse. Que eu tivesse uma drogaria de bairro, né? Oi? Que eu tivesse numa drogaria de bairro, né? Que Não, não só isso. Não, vamos imaginar, porque eu quero dar exemplo, como a maioria não trabalha em farmácia, fica difícil eu ficar falando exemplos que a pessoa às vezes nunca ouviu, não conhece, então eu peguei um exemplo que teoricamente todo mundo já ouviu falar, mas eu sei que não pode substituir, eu sei, mas imaginando que pudesse, como você faria? Então, o que eu faria, pelo que eu sei, é que se eu fosse trocar o comprimido pelo líquido, o líquido ia ter uma absorção mais rápida e ia excretar também mais rápido, então não ia ser igual. Ou eu ia ter que dar uma superdosagem na pessoa, ou eu não trocaria. O certo que eu faria é não trocaria. Mandaria ela em outra drogaria. Ok. Grosseiramente, a gente acaba trocando esse medicamento, tá? O que não está muito errado, é lógico. Para esse medicamento específico, a gente não pode trocar, mas pensando no geral, a gente trocaria dizendo o seguinte, não tem 250 miligramas em 5 ml? Se ele precisa tomar 500 miligramas, ele vai tomar 10 ml dessa solução. Oi, Ana, fala. Você ia falar alguma coisa? Não, estou falando que ele tomaria 2 vezes aquela aquele dosagem copinho. de 5 ml. Isso, porque tem 250 miligramas em cada 5, eu daria 10 ml para ele. Mas o Irlano fez um comentário bastante importante, ok? Acontece o seguinte, a biodisponibilidade da solução é diferente da biodisponibilidade da cápsula. Então, o que isso significa? O quanto vai absorver e chegar na corrente sanguínea não necessariamente é a mesma que vai chegar da cápsula. Então, eu tenho diferenças nessa absorção. Se eu tenho diferença nessa absorção, eu posso ter diferenças na ação do medicamento. Por hora, o que eu vou falar para vocês é, a gente pode substituir? Sim. Eu vou ter grandes problemas? Não. Eu diria neste momento que não, embora a biodisponibilidade seja diferente. Por que eu diria para vocês que não? Porque, assim, o que a gente tem que saber, vocês vão aprender comigo lá no segundo semestre, medicamentos que são perigosos e medicamentos que não são perigosos. Os medicamentos perigosos, a gente não pode fazer esse tipo de alteração, que é o medicamento que a gente chama de baixo índice terapêutico. Tá? Então, os medicamentos de baixo índice terapêutico, a gente não faz esse tipo de substituição. Os demais medicamentos que são seguros, e ele é seguro por quê? Porque a dose que faz efeito está muito longe da dose que mata. É isso que eu vou dizer de segurança. Digoxina. Digoxina, se o paciente tomar um comprimido, ele tem uma ação. Se ele tomar 2 comprimidos, ele pode morrer com apenas um comprimido a mais de digoxina. Então, digoxina não é uma droga segura, não é uma droga que tem um alto índice terapêutico, ela tem um baixo índice terapêutico. A dose que faz efeito é próxima da dose que mata. Um comprimido faz efeito, 2 comprimidos pode matar o paciente. Então, para professor, esse tipo digoxina nem é controlado, né? Devia ser controlado. Não é controlado, Ele é um medicamento, um cardiotônico, ele é muito antigo e não é controlado mesmo. Então, esse tipo de medicamento é um medicamento que a gente não deveria fazer essa substituição de um comprimido por uma solução oral. Agora, o amoxicilina, a dose que faz efeito, para matar o paciente, nem se ele tomar uma caixa inteira, de repente, não vai matar o paciente. Então, eu fazer essa substituição de comprimido para a solução oral, eu não vou ter problemas. Deu para acompanhar isso, gente? Sim. Ok? Tá? Então, o outro trabalho que eu daria para vocês, né, o trabalho final aí da disciplina, seria exatamente esse. Eu daria um fármaco para vocês e vocês avaliarem a equivalência da dose entre os ambos. Mas não vou dar esse trabalho, você já tem trabalho demais aí, chega, só vou dar mais um, que seria a prova de vocês, tá? Mas acho que eu já dei trabalho demais aí para vocês, mas eu gostaria que vocês só entendessem.
Deixa eu ver, tem duas perguntas aqui. Uma pergunta me fizeram antes se o Dramin tem efeito de primeira passagem. Desculpa, eu não sei responder, gente. Eu não conheço todos os medicamentos. Alguns eu conheço. Não sei responder para a Leandra se ele tem efeito de primeira passagem ou não. E aqui está perguntando para mim a Joana, se a ledigoxina em comprimido equivale também para a solução Elixir? Sim, exatamente isso. Então, a biodisponibilidade do comprimido e da solução são diferentes. Esse slide que eu coloquei aqui para vocês, que não dá para enxergar muito bem, é um exercício específico sobre digoxina. Então, ele tem uma dose do comprimido, ele tem uma dose do Elixir. Quanto seria o equivalente ao comprimido para dar de Elixir? Não é simplesmente fazer essa conta da amoxicilina que a gente fez aqui, dizendo que 10 ml tem 500 miligramas. Eu tenho que dar uma dose de Elixir menor do que equivaleria ao comprimido para eu ter a mesma ação. Por quê? Porque a biodisponibilidade é diferente. Como a biodisponibilidade do Elixir é maior, o que significa isso? Ele chega numa concentração maior na corrente sanguínea, então eu dou uma dose menor para eu ter o mesmo efeito. Consegui responder, Joana? Okay. Professor, no caso, então, seriam 2 vezes ao dia. Para manter a concentração plasmática, eu tenho que diminuir a dosagem e aumentar a quantidade de vezes? Não. A quantidade de vezes vai continuar a mesma. Você está diminuindo quanto você está dando porque ele está absorvendo mais. Se ele tomasse o comprimido, ele ia absorver X. Ele tomando o Elixir, você dando uma dose menor do Elixir, ele continua absorvendo, ele vai absorver mais, mas vai chegar na corrente sanguínea a mesma quantidade do comprimido. Então, se o comprimido você toma de 8 em 8 horas, o Elixir, o xarope, a solução, você vai continuar tomando de 8 em 8 horas. Você só vai dar um volume menor desse Elixir para que você tenha a mesma quantidade no sangue que foi absorvida. Deu para entender? Entendi. Não. Uhum. Consegui responder? A absorção do Elixir é melhor, né? Isso. Como o Elixir absorve mais, você vai dar uma quantidade menor de Elixir. Mas no final das contas, o que vai chegar no sangue, o que você quer que chegue no sangue, é a mesma concentração do que ele tomasse o comprimido. Tudo bem? Professor. Entendi. Pode falar. Professor, quando a gente estava fazendo a pesquisa do dimedrinato, do Dramin, na bula profissional fala que não tem dados da distribuição nos tecidos, porque o Dramin ele é extensivamente metabolizado no fígado. Então, nesse caso, eu posso interpretar que ele tem efeitos de primeira passagem? Exatamente, é isso mesmo. Tá certíssimo, é isso mesmo. Perfeito, é isso mesmo. Entendi, obrigada, professor. Nada, a gente vai comentar depois, Leandro, a gente vai começar o segundo semestre exatamente com distribuição. Então, o fármaco é absorvido primeiro para ele ser distribuído depois. A gente vai iniciar exatamente o segundo semestre com distribuição. Então, primeiro ele tem que absorver. Mas, nesse caso, como ele vai direto para o fígado, ele vai ser quebrado esse fármaco, por isso que ele tem tem esse efeito de primeira passagem hepática. Perfeito, seu comentário está ótimo. Gente, era isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pensei que ela ia acabar mais cedo, mas foi legal, foi produtivo. A gente acabou 9h20, acabamos aí 10 minutinhos antes só. Não? Nenhuma dúvida? Então tá bom, gente. Então não esqueçam dos trabalhos. Tem uma dúvida no chat, professor. Oi? Tem uma dúvida da Isabela no chat. Eu olhei e não achei. Espera aí, vamos ver. No caso de risperidona de 1 mg, solução em comprimido tem biodisponibilidade, diferença e a mesma equivalência? Porque no caso de líquido é 1 mg por ml no frasco. Não, então, eu não sei qual é a biodisponibilidade, aí eu preciso olhar. Dificilmente eu tenho a mesma biodisponibilidade entre o comprimido e a solução. Normalmente são números muito próximos, por isso que a gente acaba fazendo a conta exatamente da mesma forma. Se a pessoa precisa tomar, por exemplo, 1 mg de risperidona e você está dando a solução, então você dá 1 ml dessa solução para a pessoa, não tem problema. Você dá 1 ml para ela que vai ter 1 mg.
Por quê? Porque a biodisponibilidade dos dois são muito próximas. De repente, o comprimido é 90% e a solução é 92%. E é uma droga segura. Então, a gente acaba fazendo essa conta, eu não vou ter problemas com relação a isso. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta, Isabela. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. A Isabela não se pronunciou. Entendi, ok. Tá? Então, exatamente, o médico passa para a criança, no caso de líquido, é isso mesmo que ela está respondendo. Tá? Então, é isso. Assim, as biodisponibilidades elas são muito próximas. Então, para medicamentos seguros, de novo, eu não vou ter grande problema. O meu maior problema realmente são com esses medicamentos de baixo índice terapêutico. Isso eu tenho que tomar bastante cuidado. Ok? Mais alguma pergunta, alguma coisa, algum comentário? Então tá, gente, olha, os trabalhos estão todos postados lá. Coloquei as datas de entrega no WhatsApp. Quem tiver alguma dúvida, por favor, fique à vontade, pode me chamar no WhatsApp. Dúvidas, eu prefiro que me chame no particular, que eu acho que é melhor, é mais tranquilo para a gente discutir, ok? Que ninguém precisa ficar vendo a dúvida de todo mundo. E tiverem algum problema, pode me mandar mensagem ou me mande um e-mail. Não esqueçam de entregar os trabalhos. Quem tiver problema com datas de entrega do trabalho, me chame, porque eu preciso lançar as notas, eu preciso ver como é que vocês estão. Okay? Professor, posso fazer uma última pergunta? Claro, fica à vontade. Professor, o senhor falou falando sobre solução. Então, eu tenho diferença de absorção dependendo da solução. O senhor tinha falado sobre a solução de laboratório que é vendida em drogaria. Tem diferença da solução que eu faço a diluição da medicação na manipulação. Sim. Assim como tem diferença na absorção da medicação, como um elixir, uma tintura, um extrato. Isso, Cada perfeito, um tem um tipo de absorção. Tem uma biodisponibilidade diferente, perfeito. Tá. E aí, então, assim, que nem... eu não sei como é fabricado os xaropes de laboratório, né, da drogaria. Porém, na manipulação eu tenho tanto o sorbitol, que é para quem é diabético, como o xarope de açúcar, né, de glicose. Então, eu tenho absorções diferentes. Isso, eu posso ter mesmo absorção... sendo os três sendo doce, então cada um tem um tipo de absorção. Sim, com certeza. Você vai ter um grau de absorção diferente. É que tem que lembrar, que assim, eu vou adiantar só um pouquinho para você tentar entender aí um pouquinho do que vocês vão ter comigo ano que vem. Quando eles vão fazer o medicamento, quando qualquer indústria vai lançar um medicamento, ela faz um dossiê desse medicamento e ela diz tudo que ela utilizou, quem foi o fabricante, quem foi o fornecedor. Então, ela faz um dossiê desse medicamento dizendo... Não, pronto, eu vou dar um outro exemplo que fica mais claro. Vamos dar um outro exemplo que fica mais tranquilo da gente fazer. Você está fazendo um bolo de cenoura. E a Joana também vai fazer um bolo de cenoura. E eu quero comer os 2 bolos de cenoura na próxima aula, quando a gente voltar da quarentena. Na primeira aula, a Fernanda está intimada a trazer um bolo de cenoura e a Joana também trazer um bolo de cenoura. Não esqueçam que eu não como chocolate, então não me tragam chocolate, ok? Não ponham chocolate nesse bolo, só a cenoura. Pode deixar. Eu vou comer o bolo da Fernanda e vou comer o bolo da Joana. Os 2 vão ter o mesmo gosto? Não. Mas os 2 são bolo de cenoura. Se de repente vocês utilizarem a mesma receita, pegarem a receita, sei lá, do mesmo site, qualquer coisa do gênero, e fizerem, eu também provavelmente não vai ter o mesmo gosto. Por quê? Porque a Fernanda usou uma farinha de trigo da marca tal. A Joana utilizou uma farinha de trigo de outra marca. Ela utilizou o leite de não sei que marca. A Fernanda utilizou outro e assim por diante. Então, para medicamento é a mesma coisa.
aquele medicamento que você tem na drogaria, ele foi produzido, ele foi industrializado com um fabricante. Na manipulação, eu tô ficando cada vez mais apaixonada por isso, professor. Eu já tô vendo, eu tô no 2º ano, mas eu já tô vendo meu doutorado em saúde pública. Nossa! Eu quero fazer uma pós-graduação em farmácia hospitalar. Eu já fui ver até na Fiocruz de Pernambuco, que eu sei que tem saúde pública lá. A gente tem em São Paulo, tem a Faculdade de Saúde Pública, muito boa também. Tem, eu vi, mas eu fico com medo de não passar na FUVEST. Não, mas o doutorado, o mestrado, essa especialização não é FUVEST, não, fica tranquila. Não? Fica tranquila. Ai, professor. Ai, meu sonho é ir para a C. Camargo. Eu gosto de hospital, não adianta. Então, o ano que vem você vai gostar das minhas aulas. O ano que vem eu dou hospitalar para vocês. Ai, professor. É que eu já fiz enfermagem, essa está sendo minha segunda graduação. Então, você assim, é enfermeira? Sim, só não pago mais o Corém, né? Ah, ok. Mas eu sou apaixonada por hospital, não adianta. Tá bom. Então vamos lá, gente. Voltando um pouquinho, eu estava conversando com a Fernanda enquanto isso. Se entrar mais alguém, mas enfim, teoricamente a gente já acabou a aula mesmo, tá? Então o que eu estava falando é isso. Se imaginar num bolo de cenoura, os bolos não serão exatamente com o mesmo gosto, porque você usou uma batedeira diferente, você utilizou um insumo de marca diferente, então você vai ter gosto diferente. A mesma coisa para o medicamento. Quando ele fez o medicamento que ele cadastrou na vigilância sanitária, cadastrou o dossiê na Anvisa, o que ele fez? Ele cadastrou de acordo com os insumos que ele utilizou. Tanto é que uma das regras que a gente tem dentro da indústria, o que a Anvisa exige se ele mudar alguma coisa daquela formulação, ele tem que fazer os testes de novo. Por exemplo, a indústria ficava em Santos e a indústria mudou para Taubaté. Só a questão dele mudar de local, ele tem que fazer os testes de novo. Ele comprava insumo de um fabricante, ele passou a comprar insumo de outro, porque o outro vende mais barato para ele aquele insumo, aquela lactose, aquela sorbitol, que a Fernanda falou agora há pouco para fazer o xarope, ele tem que fazer o teste de novo, porque o medicamento não vai se comportar da mesma maneira. O último exemplo realmente que eu vou dar. Eu tenho paciente que... Oi. Então, em cada vez, por exemplo, uma indústria que é multinacional, em cada país ela tem que fazer novos testes de cada medicamento que ele produz? Não necessariamente. Sim, a resposta é sim. Por que eu estou falando não necessariamente? Porque a gente tem muita indústria que ele produz, ele tem uma fábrica aqui no nosso país, mas ele manda todo o insumo de lá. Então, tudo vem de lá, certo? Então, o equipamento é o mesmo equipamento, mas os insumos são os mesmos. Ele vai ter que fazer o teste, sim, para verificar se está adequado. Mas eu tenho, por exemplo, vamos pegar... Não sei o que você conhece de medicamento de nome, mas vamos pegar a Clexane, por exemplo. O Clexane, que é enoxaparina, ele é produzido todo na França. Eu fui para lá 3 anos atrás, eu fui conhecer a fábrica lá na França, tá? Então, assim, ele é produzido na França. Não é envasado, ele é etiquetado aqui no nosso país, o que a gente utiliza aqui. Então, o produto vem pronto da França e aqui ele vai ganhar o rótulo em português, a bula em português, a caixa em português, mas o medicamento foi produzido lá fora dessa multinacional. A maioria das multinacionais é isso que a gente tem. Não sei se você entendeu, Ana, o que eu falei. Sim, entendi. Ok? Mas eu posso dizer que o comportamento de cada medicamento, eu nem sei se é assunto para essa aula, mas de repente para a próxima. Eu posso dizer que esse comportamento do medicamento em todos os países eles são iguais, porque as populações são diferentes. Sim, então, o comportamento, quando eu estou falando de absorção, lembra que a gente vai falar sobre cada uma das etapas. Você já viu lá comigo ano passado o metabolismo, tá? Então, metabolismo, lembra quando a gente foi falar de metabolismo, que eu tenho o quê?
Os indivíduos de raça negra metabolizam de forma diferente com o indivíduo oriental. Então, ele vai se comportar diferente nesse indivíduo, mas não é na absorção. A absorção, o grau de absorção é inerente da substância. Tá bom, tá. Tudo Entendi. bem? Certo. Ok? Mas Então, em relação ao metabolismo e não à absorção. isso, exatamente. Então, voltando aí, Fernanda, só para a gente poder finalizar, deixa eu ver se eu consigo lembrar e concluir. Lembrei. Então, eu tenho, por exemplo, isosorbida. Isosorbida, eu tenho no mercado, no comércio, eu tenho a produção de isosorbida isordil e isosorbida isocorde. Os dois têm a mesma forma farmacêutica e a mesma substância. Os dois têm 40 miligramas, os dois são em cápsulas, são laboratórios bons que produzem isso, só que o paciente toma isordil e não tem dor de cabeça. Ele toma isocorde, ele tem dor de cabeça. Por que ele tem dor de cabeça com um e não tem dor de cabeça com o outro? Porque ele mudou o excipiente, não é a substância. É que uma empresa usa um excipiente, outra usa outro excipiente. Então, o paciente vai ter dor de cabeça por conta do excipiente. Por isso que eu falo da farmácia de manipulação, que eu falei, a farmácia de manipulação, tendo uma boa farmácia, fazendo de forma adequada, tudo bem, só que eu não posso garantir que esse medicamento vai ter exatamente o mesmo comportamento que ele vai ter daquele medicamento produzido na indústria. Consegui responder, Fernanda? Sim, professor, entendi. Ok, tá bom. É o famoso que a gente fala, que vocês vão ver comigo semestre passado, medicamento genérico. Medicamento genérico funciona ou não funciona? A gente vai discutir isso aí no semestre que vem. Ok, gente? Eu preciso terminar. Tá ótimo. Para mim tá super bom, tá super agradável, mas é que eu tenho a outra aula e o pessoal já está perguntando: professor, cadê você? Professor, vai ter aula? Então, deixa eu ir lá antes que o povo me mate, tá bom? Tá bom, professor, obrigado. Um bom final de semana para o senhor. Obrigado igualmente para vocês. Se cuidem, gente. Obrigada, professor.